Eu quero que você pense sobre isso. A mente é o maior poder em toda a criação. Há pessoas que de tempos em tempos vêm até mim e elas vão dizer: não, Deus é o maior poder em toda a criação. Eu digo: espera um minuto. Você tem que ouvir e você tem que pensar. Deus é o Criador, a mente é a criação. A mente é sem dúvida o maior poder em toda a criação. Então somos obrigados a realmente aprender a utilizar esses poderes fenomenais e usá-los do jeito certo. E eu descobri, estudando alguns dos maiores líderes que já viveram, que todos eles tiveram um caminho de ouro no decorrer de suas vidas. Eles tinham pontos em comum entre eles. Napoleon Hill foi contratado por Andrew Carnegie para pesquisar e escrever sobre as leis do triunfo, as leis do sucesso. Carnegie na época era um bilionário, supostamente o único no planeta na época. Ele achava que era um crime absoluto que as pessoas que tinham desenvolvido grande sabedoria fossem ao túmulo e levassem com elas. E ninguém jamais havia se sentado e reunido as informações do que eles fizeram ou do que aprenderam. Então ele pediu a Napoleon Hill para fazê-lo, e Napoleon Hill aceitou o desafio. Carnegie o apresentou a algumas das pessoas mais poderosas do mundo, e ele se tornou um consultor de presidentes dos Estados Unidos. Ele se tornou um grande amigo de Henry Ford, Thomas Edison, Firestone, e ele descobriu que havia um pré-requisito se você quisesse vencer na vida, e era que você tinha que ter um objetivo principal definido. Sem um objetivo principal definido, sua vida seria uma espécie de desperdício. Veja, o objetivo é algo como uma bússola. Agora, é por isso que estamos vivendo. Quando você tem um objetivo definido, é absolutamente essencial que você tenha uma visão. O objetivo é o motivo pelo qual estamos fazendo o que estamos fazendo. A visão é como vamos fazer. Devemos construir uma visão em nossa mente, exatamente de como vamos executar nosso objetivo. Agora, estes não são pequenos desafios que vamos enfrentar. Quando temos uma visão clara, então devemos ter uma meta. E a meta é como você põe em prática essa visão. Eu escrevi um artigo sobre isso uma vez e usei este exemplo no artigo. Minha esposa e eu moramos em Toronto, no Canadá. Fomos convidados para um casamento em Gatlinburg, Tennessee. Agora, eu sabia onde ficava Tennessee, mas eu não sabia onde ficava Gatlinburg. Então, eu disse a Linda: ouça, nós temos um pouco de tempo. Por que não dirigimos até lá? Você sabe, estou voando para algum lugar toda semana, eu tenho a oportunidade de dirigir. Era uma boa chance de estarmos juntos. E apenas dar um passeio. Eu disse: vamos até a Automobile Association e vamos conseguir um daqueles mapas que nos dizem para onde ir. Então acabamos conseguindo esses mapas, e eles eram todos divididos em partes, de como você vai de Toronto a Gatlinburg. Tínhamos o programa definido na nossa frente. Agora, deixe-me explicar como chegamos. O primeiro objetivo era chegar a Detroit. E depois tentamos seguir para Cincinnati. De Cincinnati, seguimos para Lexington. De Lexington para Louisville. De Louisville para Gatlinburg. Então vamos colocar tudo isso junto. Nosso objetivo era chegar a um casamento. O casamento era o objetivo da viagem. Nosso casamento era o objetivo. Gatlinburg era a visão, que é como íamos chegar ao casamento. Tínhamos que conseguir chegar em Gatlinburg. E para chegar lá, tínhamos uma série de objetivos que precisávamos executar. Agora, o primeiro objetivo foi chegar a Detroit. Não precisamos nos preocupar com Cincinnati, ou Gatlinburg, ou qualquer outra coisa. Enquanto o carro estava indo para Detroit, nós seguimos as placas de trânsito, que indicava Detroit à frente. Esse era o nosso propósito. Agora, quando chegamos a Detroit, poderíamos esquecer Detroit. Não precisávamos mais pensar nessa cidade. Devíamos nos concentrar em Cincinnati e apenas seguir os sinais da estrada. Os sinais da estrada para Cincinnati. Quando chegamos lá, então era para Lexington, e assim por diante, até chegarmos a Gatlinburg, e depois chegarmos no casamento. Agora, é assim que isso funciona, e devemos dar uma olhada nisso, e devemos ver como podemos dividir isso em partes. Sabe, Napoleon Hill, estou sempre usando as citações de Napoleon Hill, porque ele reuniu uma enorme quantidade de informações, mas ele disse o seguinte: que história diferente as pessoas teriam se adotassem um propósito definido, e permanecessem firmes nele até vê-lo transformando-se em um desejo ardente. E não é essa a verdade? Elas acordam, vão para o trabalho e elas dizem: bem, todo mundo vai para o trabalho. Esse seria um bom motivo para desistir. Quando você faz o que todos estão fazendo, você provavelmente não chega a lugar nenhum. Não, nós devemos ter um propósito. Nós devíamos saber exatamente por que estamos fazendo algo. Agora pense no que ele falou. Que história diferente as pessoas teriam para contar se adotassem um propósito definido e permanecessem firmes nele, até vê-lo transformar-se em um desejo ardente. Chega ao ponto que isso te controla. Primeiro você dá vida, efeito e orientação a essa ideia. Então ela se torna poderosa por si só e varre do caminho toda a oposição. Então ela te ensina, cuida e te guia. É assim que as pessoas de sucesso fazem. Elas não são sortudas, sabe? No livro de James Allen, Como o Homem Pensa, existe uma quantidade fenomenal de informação, mas naquele livro, ele nos dá algo que vale a pena anotar. Eu quero que você pegue papel e caneta e realmente pense sobre isso, porque tem tudo a ver com a visão, propósito e objetivos. Ele diz: até que o pensamento seja ligado a um propósito, não haverá uma realização inteligente. Agora, se você pensar nessa ideia por um tempo, ela vai te mostrar que, bem, que a maioria das pessoas não pensam e elas realmente não pensam. Elas se enganaram a acreditar que o pensamento é atividade mental, quando claramente não é. Então ele diz: até que o pensamento seja ligado ao propósito. Em outras palavras, se não temos um propósito, não há sequer razão para pensar. Pois o que vamos fazer? Vamos ir daqui para lá? Nós vamos viver como uma rolha no oceano. Mas com um propósito, como eu disse, o propósito é como uma bússola. Ele nos mantém seguindo na direção que nos movemos. Sabe?
Eu provavelmente sou apresentada pelo menos uma oportunidade todo dia, algumas vezes 2 ou 3 em um dia. E eu tenho um método rápido de avaliação que eu faço mentalmente. Eu observo e, em primeiro lugar, eu pergunto: isso vai ao encontro do meu propósito? Se não for, eu não perco tempo investigando ou analisando. Eu não ligo para quanto eu poderia ganhar. Eu não ligo para o quanto eu poderia me divertir fazendo isso. Se não vai ao encontro do meu propósito, eu não quero. Eu quero tudo que eu faça me mantenha seguindo na direção que eu planejei. Bem, Alan disse: até que o pensamento esteja ligado ao propósito, não haverá qualquer realização inteligente. Agora você deve se perguntar: o que é que você está tentando realizar com sua vida? Sabe, o que você realmente está tentando fazer? Você tem um propósito? Porque se você não tem um propósito, você provavelmente está andando em círculos. E é por isso que as pessoas têm os mesmos resultados de novo e de novo. Então é importante olhar para isso. Veja, um propósito dá sentido às nossas vidas. Propósito é algo que nos dá direção, nos diz onde queremos ir, sabe? Ele explica o motivo para você sair da cama de manhã e por que você faz o que você faz. Então, acho que a pergunta é: como você escolhe o propósito? Não é algo fácil de se fazer. Eu fui com 2 parceiros de negócios a um rancho no norte da Califórnia, Clear Lake Oaks. E eu passei 3 dias lá, estabelecendo meu propósito. Agora, isso foi após trabalhar por muito tempo, mas eu percebi que meu propósito estava mudando. Quando eu comecei com meus trabalhos nessa indústria, nesse ramo, tudo estava começando a mudar. O mundo está mudando, nossos métodos de comunicação, meios de transporte estão mudando. E eu pensei: meu propósito está mudando. Então eu fui com 2 grandes amigos meus, John Assaraf e Mark Mayer Dirk, e nós fomos a Clear Lake Oaks, Califórnia, para o rancho High Valley, de Jane White, uma dama maravilhosa. E esse é um lugar que eu sempre olho para ele como um oásis espiritual. Eu vou lá e subo até o topo do topo da montanha. É uma casa na colina, um lugar lindo no topo da montanha. Eu acordo de manhã e posso sair e olhar as nuvens abaixo, ou apenas ficar na varanda e assistir os cervos comerem o gramado. E veja, esse é um lindo cenário. É quieto, você está próximo da natureza. Eu acho que você vai querer ir a um lugar como esse para estabelecer seu propósito. Isso não é algo que você vai fazer tomando uma xícara de café em um restaurante. É aqui que você vai querer se sentar-se e perguntar-se o que realmente você quer fazer com sua vida. É uma grande pergunta. Agora, eu estava fazendo o que eu queria fazer com minha vida, até chegar a um certo ponto. Eu decidi que queria mudar minha direção um pouco. Na verdade, eu larguei os negócios em que estive por um tempo, e eu larguei por um bom motivo. Eu não fiquei cansado do que fazia, eu fiquei cansado de como eu estava fazendo, mas eu tive que abandonar para chegar a tal entendimento. Bem, de qualquer forma, nós chegávamos lá, e começávamos a filosofar e conversar e debater ideias de cabo a rabo. E era muito importante como nós escolhíamos as palavras para montar esse propósito. Porque o que eu estava fazendo era dizer: é por isso que vivo do jeito que eu vivo. E é por isso que eu faço o que estou fazendo. Você precisa sentar-se. Se estiver tentando estabelecer seu propósito, pergunte-se: o que eu realmente amo fazer? Isso é muito importante. Veja bem, muitas pessoas pensam: eu não consigo ganhar a vida fazendo o que eu amo. Você pode ganhar a vida fazendo qualquer coisa. Você pode fazer milhões se estiver realmente fazendo o que ama. Porque você não vai trazer o melhor de si mesmo até você estabelecer o que é isso que você ama fazer. E é assim que você estabelece um propósito. Então pergunte a si mesmo: o que eu realmente amo fazer? Então comece a juntar as palavras e logo mais você vai estabelecer seu propósito. Eu citei com a minha esposa um dia, ela estava tentando entender isso. Enquanto eu conversava com ela, ela é estabelecida e tem sua própria empresa. Tem muitos funcionários e é uma empresa de redes no mundo inteiro. E eu disse: bem, o que mais gosta de fazer? Eu sabia porque tinha observado-a trabalhar por alguns anos. E ela realmente gostava de trabalhar com as pessoas que eram sérias e ajudavam a tirar o melhor delas. Então, ela estabeleceu que seu propósito seria desenvolver situações empreendedoras ou empoderar pessoas para desenvolverem-se em situações de empreendimento, que as recompensariam com tempo e liberdade financeira. Agora pense nisso. Esse é o propósito da minha esposa: ajudar as pessoas a se desenvolverem em situações empreendedoras, que vão recompensá-las com tempo e liberdade financeira. E isso dá a ela uma boa margem de opções. É um propósito fenomenal. O que você ama fazer? Isso é o que ela ama fazer, e ela gasta seu tempo fazendo isso. E ela tem tempo e liberdade financeira. Ela faz o que quer fazer. Eu tenho tempo e liberdade financeira. Eu faço o que eu quero fazer. É isso que você deve fazer. Mas qual é o seu propósito? E quando tiver o propósito, você começa a se mover